E é com imensa alegria e satisfação que começamos mais um episódio do nosso querido Fala Comigo, Jaú. E hoje eu tô emocionado, eu não sei nem como apresentar. Eu acho que eu vou pedir para ele se apresentar porque eu sou fã. Papo de Progresso, eu tenho a honra de receber um dos mentores, criadores e o apresentador do podcast Papo de Progresso. Se apresente para nós, Gabriel Ferraz e Luma Ferraz, nossa futura digital influencer. Se apresentem para nós. Uma grande honra estar aqui. Toda minha. Você sabe que todo nome ele carrega uma missão. E o meu é ser mensageiro. Gabriel Ferraz ele tem algumas etimologias, alguns significados. E um deles é ser um porta-voz. E qual é o grande desafio dos mensageiros? E hoje, dessa mensageira que tem um pouquinho de carinho. Primeiro podcast, hein? Primeiro podcast. Mostra aí. O tio Babão, ó. O mensageiro e a mensageira, ele não pode ser maior que a mensagem. Então, hoje, atualmente, eu tenho 39 anos. Para você, espectadora, espectador que nos acompanha, é uma grande honra estar na cidade onde eu nasci, perto de uma avenida que eu andava muito entre idas e vindas, de Flávio de Mello a Dr. Neves. Sou um profissional de gente e gestão. Minha formação é em administração. Depois de uma jornada de mais de 15 anos, impactando mais de 3.000 carreiras, migrei para o desenvolvimento humano de gestores pela Fundação Getúlio Vargas. E aí eu já tinha a lógica do fluxo de caixa, de DRE, eu quis buscar a lógica humana. Comecei a estudar neurociências, fui para a PUC, fiz uma pós-graduação em neurociências e hoje eu sou um admirador do desenvolvimento humano. Sou podcaster, tenho um podcast chamado... sucesso, hein? Tem um podcast chamado Papo de Progresso. Luiz, e uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas... Ó, só cortando, tá passando aí, tá? Ó. Acessem lá. Uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas é que a humildade ela antecede a honra. Tudo de bom que você vê em mim reflete o que você tem. Poxa vida. Então você, essa pessoa generosa que nos recebeu, que nos acolheu, que, sabe, deixa um ambiente gostoso, leve. Eu tenho um modelo mental, uma forma de pensar que pessoas transformadas transformam, pessoas curadas curam, pessoas edificadas edificam, pessoas que foram, sabe, impactadas, que têm uma visão empreendedora, abençoam, e pessoa chata enche, né? Enche. Lá na escola tem quem enche? Ah, tem. Então tem. E eu queria também que a Luma, claro, futura jogadora de vôlei profissional, que eu sabendo também. Gostaria que ela também falasse um pouquinho pra gente, o que ela faz hoje, como que segue ela na rede social, e aí? Bom, queria falar obrigada por estar aqui. Eu me chamo Luma, tenho 13 anos, nasci aqui em Jaú. E uma das coisas que eu amo bastante fazer, como ele disse, é jogar vôlei e digital influencer. Legal. E TikTok, não? Gosto bastante também. Como que a gente acha você no TikTok lá? No TikTok é Luma Ferraz. Legal. Tem dancinhas? Tem algumas. Aí sim. Monitorado. É? Sim. Você dança também, Gabriel? Não, né? Não? Vamos lançar um desafio depois, Luma. A gente vai dançar junto lá, os três. Isso. Ela tem um Rottweiler também, é bom falar. Então tá bom, que Isso. dança também, vai. Dança. O cachorro bravo, como chama? Pérola. Pérola. Aquele cachorro de flexão, sabe? Sei. Bom, tudo bem. E conta um pouquinho, você falou um pouquinho de Jaú, né? Vocês comentaram um pouquinho de Jaú. Sim. Eu quero saber um pouco como você hoje é um fenômeno. Você sabe disso, espero que você tenha sabedoria disso. Conta um pouquinho pra gente da sua realmente infância, como tudo começou lá atrás. Conta um pouquinho pra gente. Vamos descascar um pouquinho dessa história. Vamos. Uma das coisas que mais me estimula e mais me alegra é que toda vez que eu venho pra Jaú, eu me reencontro. Porque quando eu tinha a idade da Luma, 12, 13 anos, o meu grande sonho era ser jogador de futebol. Sabe, Luiz? Às vezes as pessoas não pensam no peso e no poder das palavras. Porque na época eu andava com muitos meninos que tinham um potencial muito grande. E os grandes meninos têm sonhos, né? Em ser jogadores de futebol e não atletas. E hoje, algo que eu falo para a Luma, depois de mais de 20 anos de carreira, potencializando pessoas, empresas, é que o sonho é do CPF. O objetivo é do CNPJ. Legal.
a vontade de brilhar, de ajudar os pais, de progredir, é algo genuíno que a maioria das pessoas tem. Só que quando o sonho vira profissão. Então, algo que eu gostaria de ter aprendido com a idade da Luma é que tudo na vida existem perdas e ganhos. Existem direitos e deveres. Eu, por muito tempo, morei no bairro do Jorge Atala. Jorge Atala. Jorge Atala, grandes amigos. Raiz, hein? Raiz. Fui campeão da Copa Suquita no SESI. Caramba! Não vamos nem falar a data, tá? Sim, quando a bola era quadrada. O time do Major Prado era imbatível. Rubinho, Paulinho, Tubé, Daniel Marques. É uma galera assim que voava abaixo. Tanto que no cenário do futsal, imbatíveis, grandes referências. E o esporte, ele salva vidas. Sim. Só que aconteceu uma coisa nesse caminho. Nós recebemos algumas palavras que nos machucaram por muito tempo. Professores olhavam para nós e falavam, vocês não vão ser nada. Pessoas olhavam para nós e falavam, do bairro de onde vocês vêm, no máximo com 20, 25 anos, ou vocês vão estar mortos ou presos. Caramba, cara. Então, desde lá eu já sentia a mão de Deus, o livramento de Deus, o poder da oração das mulheres da família Ferraz, porque eu sou filho de mãe solo. E hoje, estudando neurociências, uma criança que tem um esteio familiar, uma presença paterna, impacta em até 80% no nível cognitivo dela. Desculpa a minha curiosidade, mas é pai presente convivendo junto com a mãe ou pai presente apenas, mesmo que separado, está presente? Desculpa a minha curiosidade. Não, pergunta inteligentíssima. Quem me apresentou esse estudo foi um professor de neurociências, Pedro Calabresa, uma grande referência mundial. E dependendo do bairro que a pessoa nasce e se desenvolve, a expectativa de vida dela muda muito. E nós carregamos traumas transformacionais. Então, quando o pai está dentro do lar, ele é a direção. A mãe é a sabedoria. Claro que isso não é um padrão fixo, porque às vezes o pai é um banana. E a mãe é um Capitão Nascimento. Não que tenha isso em Jaú, mas lá em São Paulo tem muito, né? Não, mas eu vou colocar um ponto. Posso colocar um ponto também? Se me permite, com licença. Claro. É tão verídico isso. É claro que eu não sou bobo de citar nome aqui. Mas é tão verídico isso que quando você tem o pai, mesmo que todo torto, presente dentro da casa, existe um caminho. A partir do momento que o pai falece, que é o exemplo que eu posso dar, a partir do momento que o pai falece, é outro caminho. Você vê uma mãe, mesmo que confusa, ela tenta tomar decisões, mas tudo muda. Tem toda a razão. E hoje o que eu busco aproximar entre a expectativa e a realidade, porque nós somos eloquentes. Sim. A comunicação é uma habilidade a ser desenvolvida. Quando nós nos permitimos a treinar, a pesquisar, a estudar, nós conseguimos elaborar bons discursos. Só que às vezes uma atitude vale mais que uma tonelada de palavras. E hoje, quando eu sei que ela, que é minha afilhada, o meu sobrinho, que é meu afilhado, pessoas que eu amo, eles me observam, eu deixo um ambiente seguro para eles serem quem eles querem ser e entender que a vida, ela trabalha com isso. Você vai ter uma expectativa alta, você vai ter uma realidade. Não tem lanche grátis. Quer ser modelo internacional? Ai, tio, ela vê a minha noiva, né, que é uma modelo internacional. A tia Lorena é linda, maravilhosa. Pois é. Ela fica num casting de uma grande marca com mais 200 meninas. Ela chega numa festinha, ela não pode pegar um copo de refrigerante. Então são coisas que me estimulam a lembrar toda vez que eu volto para Jaú e me reencontrar. Que eu, 6 da manhã, estava andando nesse avenidão para ir para o Major Prado, ou para treinar no cartódromo, ou para ir para o Caiçara, SESI. Porque, graças a Deus, eu posso te dizer que os meus amigos, eles foram grande parte da minha família. Legal. Até hoje são. E aí quando você cai, então, para a adolescência, acredito eu, que é a questão realmente de ouvir essas palavras, certo?
E eu queria encaixar com uma outra pergunta para você, até um pouco polêmica. Claro. Para você, comunicação é dom ou é prática? Ótima pergunta. A comunicação, qual é a etimologia da palavra comunicação? Tornar comum uma ação. Então, quando você me faz uma pergunta inteligente dessa, e ela está me olhando, você está me olhando, nós estamos nos comunicando. Estamos comunicando. Porque nós estamos tornando comum. Quando você está dirigindo, alguém te fecha, sabe que faz aquela barbeiragem? E a pessoa não está num dia mal, e você só faz assim, ó. Eu já passei por isso. Você está se comunicando. Quando você está numa escola, fase dela, que série que você está? Oitava. E aí você preenche uma prova. E eu não sou muito de ficar indicando livro, tá? Mas eu vou perguntar indicações. Tem um livro que eu gosto muito, de uma autora chamada Carol Dweck. Ela fez um estudo por muitos anos. Ela tem um livro que vendeu milhares de cópias. E ela fala que a nossa forma de pensar, ela pode ter uma mentalidade de crescimento e uma mentalidade fixa. A mentalidade fixa é assim: eu nasci assim, as coisas são assim, já é difícil, ninguém apoia, meu Deus do céu, que coisa ruim. A mentalidade de crescimento, ela consegue olhar uma meta de performance e uma meta de aprendizado. Eu gravei um podcast essa semana. Aí eu escuto o podcast e falo, poxa, a minha apresentação eu poderia ter feito diferente. Mas como que foi o meu dia? Quanto de café eu tomei, o quanto eu dormi? A saudade que eu tenho das pessoas que eu amo. Porque às vezes eu estou em Jaú com a cabeça em São Paulo, às vezes eu estou em São Paulo com a cabeça em Jaú. E o nosso grande problema, a Organização Mundial da Saúde, em 2019, detectou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a nossa comunicação, às vezes, ela não acontece por causa de uma coisa que também é com a letra C, a comparação. Porque às vezes a pessoa é uma pessoa introspectiva, ela está quietinha. Todo mundo está falando para os cotovelos, ela vira e fala, isso aqui é uma caneca branca. Então ela tornou comum a ação dela. E aí, se profissionalmente a pessoa quer se desenvolver, ela quer ter um caminho que a comunicação é um grande diferencial, aí tudo é treino. Algumas pessoas têm uma aptidão melhor, toda profissão ela tem a sua questão, as suas particularidades. Por exemplo, trabalhar com a voz. Você viu que com o violão eu sou muito bom. Bom. Só não vamos mostrar para não estragar, tá? Um ponto legal, eu gostaria de compartilhar então com você muito do porquê que eu desenvolvi a minha aptidão, talento, dom, como queira chamar, né? Com relação à comunicação. É algo que eu sofria muito quando eu era mais jovem. Eu ia num grupo de primos e eu sempre era chamado de vários e vários nomes, todos para me ofender. Todos para me ofender. Você não sabe falar? Sua voz é de mulher, de menina? Você é um cara que não consegue não se comunica com ninguém? Vários tipos de ofensa. Eu estou tentando poupar palavras para não soltar de fato o que eles falavam para mim. Mas eu era uma criança introspectiva até naquele momento, eu não entendia o porquê daquilo. Meu amigo, isso eu fui crescendo, aquelas vozes deles na minha cabeça eu falei, eu vou mostrar para eles que... Então, eu não sei, de fato, é uma pergunta que eu faço, porque você é um cara que nitidamente tem uma condição de responder todas as nossas perguntas com relação a essa área da comunicação. E eu fiquei sempre com essa dúvida, será que é dom mesmo? Porque tem gente que vem e fala assim, mas você nasceu com dom, mas será que se eu não tivesse passado por aquele momento, eu não teria... eu teria tido toda essa instigação para criar o dom da comunicação? Deu para entender mais ou menos? Posso pegar um gancho aqui interessante? Por favor. Lá em casa, família Ferraz, cozinha bem? Muito. Você cozinha bem? Sim. Como você foi desenvolvendo o dom de cozinhar? Eu fui observando minha mãe e ela sempre pedia minha ajuda e pede ainda. Aí eu fui me acostumando a fazer comida e eu amo. Agora eu sempre faço. Qual é o prato que você mais manja? Nossa. Estrogonofe. Qual é o melhor arroz do planeta? Da minha mãe. E doce, porque senão a Dinda já sabe, né? E a Dinda. Minha tia. Então, o que é interessante? A programação que nós recebemos,
a modelagem, a espelhagem. Tem um livro que chama O que Aconteceu com Você, da Oprah Winfrey. Esse livro eu gostaria muito que todo ser humano lesse, mas de verdade. Porque ao invés de nós perguntarmos para a pessoa qual é o seu problema, você pergunta o que aconteceu com você. Não, mas eu não sei falar. Mas o que aconteceu com você? Porque talvez você não saiba. Mas eu levei 10 anos para entrar na FGV. Porque eu ouvi assim, lá é lugar de pessoas bem-sucedidas. Lá é lugar dos playboyzinhos. Lá não é um lugar para você. E aí toda vez que eu passava na FGV, eu conversava muito com Deus. Eu falava, como seria eu estudando na FGV? E aí eu fui guardando recursos e fui tentando. Lembra a meta de aprendizado? Fui tentando. A minha primeira aplicação, eu recebi um e-mail que falava assim, olha, você acabou de ter uma formação em administração muito louvável, mas o seu currículo é fraco. Você vai chegar na sala, você não vai ter argumento para trocar com as pessoas, porque o estofo deles, o background deles, é muito mais evoluído que o seu. E aí eu levei para o pessoal. E eu acredito que a nossa geração, ela precisa de um grande segredo, que é a autorresponsabilidade. É conversar com uma garota de 13 anos que ela já pode ser mamãe. Tem um estudo no Brasil que é deixar o cabelo em pé. Nascem 48 crianças por dia de mães de 10 a 14 anos. Caramba, cara. Isso é comunicação. É tornar comum conversas difíceis. Porque eles estão mais conectados hoje do que idosos de 60 anos em 1950. Em 1900, a evolução tecnológica tinha levado 100 anos. Em 1950, essa evolução tecnológica ela progrediu 25 anos. Em 2015, a evolução foi de praticamente 300 anos. E com a pandemia, existe um mindset, uma mentalidade tecnológica que o que nós levaríamos 7, 10 anos para aplicar, foi feito às pressas. Então, essa questão de trabalhar de casa, trabalho assíncrono, sabe? Eu estou em Jaú e estou me conectando com clientes do mundo home todo. Office, né? O tal do home office, que a gente trabalha igual uns doidos. Eu entrei numa... Detalhe, tá? Eu recentemente assumi um presente de Deus, um propósito profissional. E eu entrei numa reunião quinta-feira, 11 horas, que eu acreditei que ia demorar 15 minutos. A reunião levou 3 horas. Então, nós estamos mais acelerados. Só que quando nós nos centramos e observamos por que a gente faz o que faz, ou, que nem ela comentou, ela viu a mãe, ela viu a avó criando a comida. O que significa essa comida? O que significa essa alimentação? Qual é o exemplo que nós, adultos, estamos deixando, não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz, para quem está vendo depois? Acho que essa é uma reflexão que fica para você. Para mim também, tá? Pode apontar para mim. Pode. É. Para nós. Para nós. É. Papo de progresso. Opa. Eu tenho que fazer essa pergunta. Opa. Da onde veio? Origem, ideia? Meu, referência para mim, tá? Eu sou isso aqui ainda, mas o isso aqui que eu sou pode ter certeza que muito é devido a vocês, graças ao espelho que eu tenho da admiração, o carinho que eu tenho por vocês e grande parte do que eu desenvolvo, aprendo, comunico, passa por vocês também. Conta um pouquinho para nós, então, sobre o Papo de Progresso. Glória de Deus. Eu acredito que tem projetos na nossa vida que são grandes presentes. E eu vejo que a generosidade e o ato de servir é um dos traços das mulheres da família Ferraz. Eu sou filho de mãe solo, eu não tive uma presença efetiva paterna na minha criação. E eu acredito que a primeira mudança é em frente ao espelho. Nós temos 35 mil decisões diárias, segundo um estudo de uma das maiores universidades do mundo, que é de Harvard. Então eu tenho essa característica de assinatura da generosidade, de querer ajudar, de querer colaborar. Eu brinquei com você sobre a casa de lanches, né? Claro. Eu sou de uma época que o hambúrguer era R$1 e às vezes a gente não tinha condições de comprar 2, a gente comprava 1 e dividia para 4 amigos. Espetacular. E hoje tem amigo que é médico, diretor, e a gente lembra com carinho da memória afetiva. Então, o Papo de Progresso, ele tem esse propósito, que é o progresso para benefício de muitos. Ele tem 3 frentes: o desenvolvimento humano,
a espiritualidade, que tem um segredo da espiritualidade, da maneira de enxergar o trabalho. Acho que você já percebeu que eu vejo o trabalho de uma outra forma. Claro. E, obviamente, a moda, que é um ambiente onde eu estou há 20 anos, como hoje, diretor executivo de uma grande agência de modelos chamada Bossa, que ela tem uma frente na Argentina, Paris, Milão, temos conexões nos grandes polos. E se você virasse para um menino que saiu de Jaú, com 18 anos, com R$10 na carteira, e falasse que ele ia viver tudo que viveu até aqui, eu só tinha uma resposta para te dar. Eu posso palpitar. Nunca. Não vai dar certo. Somente pela fé. Só Deus. Então, o papo de progresso que eu tenho aqui no meu braço, né, que é um microfone que, para você que nos vê ou de repente nos escuta, é esse convite de valorizar as pequenas sementes. Valorizar como que você começa o seu dia, como você termina, como de repente, às vezes, você é o abraço que você nunca recebeu, você é a ajuda que você nunca teve, você é o da licença que te faltou, você é o apoio. Mas, Gabriel, eu sou empreendedor, eu tenho uma colaboradora registrada com X reais, eu pago quase o dobro. Às vezes eu tiro da minha boca para ajudar o próximo. Pois é, cara, Deus ele te ajudou a ter essas habilidades, essas aptidões para fazer a diferença. Na sua vez, você consegue fazer diferente? E algo que eu venho aprendendo que faz parte do progresso é que não é porque eu aprendi apanhando da vida que eu preciso ensinar batendo. Não é porque eu tive um líder tóxico que na hora que eu tiver o poder da caneta, eu vou ser tóxico. Não é porque, de repente, eu estou no maior shopping da América Latina fechando grandes contratos, que a hora que eu preciso pegar um ônibus e comer um lanche na Faria Lima com os motoqueiros. É o que você lindamente falou. Vem representantes do movimento LGBTQIAP+, sejam bem-vindos. Qual é a sua cosmovisão? Vem o skatista? Qual é a sua cosmovisão? Eu, 16 anos, desfilei no carnaval. E hoje eu estudando teologia bíblica do trabalho, há 4 anos sem ingerir bebida alcoólica, devido a alguns estudos que eu fiz de PNL, de neurociência, eu sei o impacto que o álcool tem na vida das pessoas. Conheço famílias e pessoas que desgraçaram as suas vidas e carreiras por causa do álcool. Então, o papo de progresso, ele é um meio para um fim muito intencional, que é o progresso para benefício de muitos. Porque o podcast, ele é um testamento de ideias. Você tem quantos anos hoje, Luma? 13 anos. 13 anos. Um dia ela vai ter 20. Um dia ela vai ter 25. Ela vai lembrar daquela sexta-feira. É verdade. Que ela foi bem recepcionada. Com certeza. Que teve um sorriso, que teve uma caneca. Então, o podcast, ele nasceu com essa ideia de colaboração. Em meio à pandemia, eu fiz uma transição de carreira. Você pode perceber nesse livro que eu já falo do papo de progresso, das palestras, dos treinamentos. Tem um pouquinho a ver com uma das coisas que eu amo muito, que é a gestão humanizada. E as pessoas falavam, Gabriel, por que você não faz lives, traz pequenas pílulas? Mas eu era muito tímido. Verdade. Opa. Tanto que em 2019 teve uma matéria com uma professora de ética e nós estávamos fazendo um estudo sobre teoria U de uma universidade do MIT e eu matando a pau, tirando onda. Acabou a apresentação, a professora olhou e falou, cara, você tem algo especial. Você se conecta com as pessoas. Eu desse grandão. Grandão pra caramba. Tirando onda. E dali uma semana teve uma matéria onde o professor virou para uma aluna e falou assim, valendo 5 pontos da média final. Eu quero que alguém venha aqui na frente e se apresente. E eu estava quieto, cabeça cheia do trabalho. Ela falou, professor, eu não vou não, mas o Gabriel fala bem. E eu travei. Travei. Cara. Tem, dentro das nossas cópulas neurais, né, das nossas circuitarias, da nossa forma de pensar, tem um sistema de segurança chamado sistema luto-fuga, que é o ataca, congela ou foge. Isso todo ser humano tem. E quanto mais você desenvolve autoconhecimento, inteligência emocional, você começa a perceber algumas coisas na sua vida que mexem contigo. Já aconteceu isso com você? Óbvio, muito. Já aconteceu isso com você? De uma apresentação, um dia muito importante,
friozinho na barriga. Toda Eu vez tava assim agora de pouco, meu irmão. Você não tá entendendo. Tá, você tava agora de pouco. Pode concluir, desculpa. Que isso? E toda vez que a gente tem esse friozinho na barriga, significa que é muito importante para nós. É. E aí o professor falou, vai, Gabriel, fala, quem é você? E todo mundo assim para mim. E eu travei. E eu lembrei do menino que não passou no teste do Guarani. Eu lembrei várias vezes que eu estava andando como office boy em São Paulo, na chuva. Que eu precisava andar, 15 quilômetros para economizar o passe, para ter um cachorro quente. Eu lembrei muitas vezes que era eu por eu. E uma das coisas que eu mais queria na minha vida, eu criei uma expectativa muito alta, mas eu não tinha uma habilidade. E ali na hora eu falei alguma coisa, me decepcionei, desci 17 andares de escada muito mal. E dali uma semana eu tinha prova com esse professor, eu estava no banheiro, aquela coisa corrida de Paulista, Avenida Paulista, né? O professor olhou para mim e falou, cara, por que você se cobra desse jeito? Você levantou, você tentou. Não existe excelência sem um processo de aprendizagem. A nossa geração, às vezes, ela cria uma grande expectativa de futuro e não faz o básico bem feito. É uma curva de aprendizagem. Hoje você tem quantos episódios aqui? 14. 14. Imagina você que nem é o meu caso, com 60 episódios. Poxa vida. Amém. Amém. Com mais Amém. estofo, trazendo as estratégias, entendendo que o melhor do podcast, vou contar um segredo para vocês, tá? Conte. O melhor do podcast é o pré e o pós. É verdade. É verdade. Isso daí o pessoal não faz a menor ideia. Mas o tanto de papo que tem pré e pós, cara, é uma loucura, assim. E um ponto, uma dúvida, que eu gostaria que você explicasse também. Aqui eu sou mais fã do que todos vocês, eu tenho certeza. PNL. Eu vi que aqui tem uma parte, uma aba, uma estrofe, um trecho seu aqui. Eu quero que você conte um pouquinho dessa experiência para nós. Eu vi que você comenta que tem 20 anos de gestão humanizada, é isso? Isso. Queria que você contasse um pouquinho para a gente 2 pontos. Primeiro, sobre o que é PNL, que é uma coisa que, sinceramente, eu estudei mais pouco. E gestão humanizada. Tá, O que é gestão humanizada? tudo bem. PNL, eu vou pedir ajuda para a Luma. Você me ajuda? Ajuda. Vamos lá. Você, de repente... Peraí, a Luma sabe? Sabe muito, meu amigo. Tá brincando. Opa! Então nos ensina. Vamos lá. A Luma um dia ganhou um celular. Qual é a função do celular? Se conectar. Conectar. Aí viraram para ela e falaram assim, mas você pode fazer vídeos. E aí ela começou a pegar, fazer os vídeos, ajudar o tio nas edições, ajudar a madrinha no business dela de arte e unha, já fica o jabazinho de leve. Aí começou a observar uma aptidão e falar assim, isso aqui pode virar uma profissão. Então ela tem uma ótica sobre algo tangível, mas ela desenvolve uma semiótica dando um novo significado. A programação neurolinguística, ela ajuda o ser humano a se enxergar pelo lado de dentro. Entendi. Meu pai brigou comigo. Será que seu pai te ama? E a maneira dele expressar é como um Rottweiler? Porque ele não teve uma alfabetização emocional. Ele aprendeu apanhando o que significa amor. Ai, tio, e como que eu faço? Verbaliza. Pô, pai, porque o senhor está gritando comigo? Pô, mãe, por que a senhora está gritando comigo? Porque é o que acontece. As famílias não têm mais tempo de mesa. As famílias não têm mais essa questão de sentar e entender que talvez não terá amanhã. E se hoje for a última vez que eu te vejo? Uma das perguntas mais impactantes que fizeram para a minha vida, Gabriel, se eu tiver mais 1 ano de vida, você faria o que você faz, você comeria o que você come, você trabalharia onde você trabalha, você seria do jeito que você é? Então, a programação neurolinguística, ela é uma ferramenta, ela tem todo... Claro que eu estou sintetizando aqui, né? Claro. Toda uma instrumentalização, tem seus pressupostos, tem os seus valores. Por exemplo, o mapa não é território. O meu mapa de 39 anos é diferente do seu de 24, do da Luma de 13. É 22, só para retificar. E
E aí tem o ambiente onde você se desenvolveu, as palavras que você carrega, como você consegue ressignificar, como que você aprende a sorrir, a sua maneira de pensar, sentir, agir. Todo sucesso é treinável. Aí, claro, esse livro ele nasceu com um professor da FGV na matéria onde eu travei. Caramba! Que reviravolta, cara, eu não esperava. Professor Marco Túlio. E ele virou para mim e falou assim, eu tenho um sonho de ter uma coautoria com os professores da GV, aí tem ministro da Fazenda, aí tem coordenador do curso de MBA, Desenvolvimento Humano para Gestores. E quando eu estava correndo uma maratona em Chicago, com mais 7 modelos, e ajudei eles a olharem para o resultado de boas campanhas, mas olharem para a sua saúde, olharem se eles estavam fumando, se eles estavam bebendo, se eles estavam se cuidando, se eles estavam demonstrando. Eu consegui entender que dava para, além da ótica, criar a teoria da semiótica, os significados que você dá. Mas, Gabriel, já é complicado, O máximo de trânsito que você pega são 15 minutos. E olha lá, hein? São Paulo são 2h30, dependendo do lugar. Tem as suas dificuldades, tem Jaú, tem a questão do sobrenome que pesa, tem, a gente sabe, tudo na vida tem perdas e ganhos. Então, esse olhar da gente poder observar a trajetória e ter um fala comigo para o tempo da escuta, isso torna a gestão mais humanizada. Você chega numa empresa e fala assim, olha, as pessoas que estão aqui, elas sabem para onde elas estão indo? Se você tivesse mais 1 ano de vida, você faria o que você faz? Não. Provavelmente não. E veio algo na minha cabeça que enquanto você concluía essa parte final, que dá até para montar um fala comigo sobre um papo de progresso para termos uma trajetória de sucesso. Uau. Né? Que legal. Os 3 podcasts, né, que eu acompanho bastante, é bem bacana. E um ponto que eu acho que é bem difícil, uma pergunta um pouco difícil de responder. Como que você faz para inspirar? Você é um inspirador de pessoas. Isso é algo que já está bem claro, bem nítido. Como que faz para inspirar uma pessoa sem inspiração? Pegada essa, né? Tem como? Uma das abordagens que eu utilizo na gestão humanizada é a psicologia positiva. A psicologia positiva ela nasceu com Martin Seligman em 98. Ele era presidente da APA, da Associação de Psicologia Americana. E ele estudava muito a questão do desamparo aprendido, que algumas pessoas tentavam, teimosa, cabeçuda. Mas de tanto tentar, adivinha o que acontecia? Aceitava. Tava bom. Tanto que tem um estudo na Forbes, de 2014, que as empresas e as pessoas mais bem-sucedidas e bilionárias, elas quebraram no mínimo 4 vezes. Então, você vai tirar uma nota ruim no colégio, na faculdade, você tem a capacidade de observar isso como uma meta de aprendizagem. Posso só acrescentar? Claro. Isso é tão legal, é tão verídico, que todo mundo que sentou aqui de empresário, todos já quebraram. E mais de uma vez. Desculpa, mas eu tinha que acrescentar isso, porque é muito verídico. Porque a gente se permite aprender. Às vezes a pessoa tirou uma nota boa, mas ela não se esforçou. Ela foi bem naquela matéria, ela tem uma aptidão. De repente ela toca bem violão, mas se ela entra no conservatório, ela podia ser um músico internacional. Em suas devidas proporções, o que faz a Anitta ser um fenômeno? A mãe dela ter acreditado na época da Luma, investir no inglês. Verdade. O grande segredo para uma trajetória de progresso, que cria um bom papo de progresso e deixa um convite para o Fala Comigo Jaú, é valorizar o poder das pequenas sementes. É verdade. O que nasce grande é Power Ranger. Power Rangers. E daqueles que vira cabecinha ainda, Isso, né? aí ela boiou aqui, Boiou. mas aí ela procura no YouTube. E não é uma dancinha no TikTok. Então, o grande convite para como estimular uma pessoa que às vezes está sem inspiração,
o Martin Seligman ele começou a ficar preocupado, porque ele era de uma abordagem da psicologia que tem todos os seus ramos, que ele percebia que as pessoas só procuravam um terapeuta, um mentor, para falar dos problemas, para falar do que faltava e não valorizava o que tinha. E aí ele fundou a psicologia positiva com mais 50 cientistas e começou a mostrar para as pessoas suas características de assinatura. Que esse é um processo de florescimento humano. Então, quando eu chego numa empresa, quando eu vou criar uma mentoria, eu ajudo a pessoa a entender o que ela tem de melhor de forma genuína. Se ela é uma pessoa mais analítica, se ela é uma pessoa mais aberta à experiência, se ela é uma pessoa de perspectiva, se ela é uma pessoa criativa, se ela se permite olhar para o celular com uma nova visão e falar, poxa, se eu consigo ajudar a minha Dinda, eu tenho condições de confiar no meu tio e ir gravar meu primeiro podcast. E se um dia perguntarem o que é empreendedorismo, eu já vivi no empreendedorismo na pele, porque eu fui lá com ele. É verdade. Então, o que muda nessas abordagens? A gente começa a valorizar o que tem, não o que falta. Ah, entendi. Então, mesmo que, grosso modo, mesmo que a pessoa seja 99% negativa e com a razão dela, né? Não vamos debater isso, mas que ela seja 99% negativa. O caminho, o processo, talvez, do progresso é esse 1% bem trabalhado para se expandir e tomar conta desses 99%. Uma pessoa negativa, ela é ótima num processo de padrão de qualidade. Uma pessoa negativa, ela é pé no chão. Ela tem um arquétipo mais de terra, é mais objetiva. Só que por dentro ela está esperando um abraço de um pai que ela nunca recebeu. Entendi. O otimista, ele enxerga a oportunidade na crise. O pessimista, ele enxerga a crise na oportunidade. E dentro de uma empresa, você precisa de uma liderança situacional para ter o visionário, que é o meu caso. Amanhã, por exemplo, nós temos um evento aqui em Jaú, quem cuida de quem cuida. E serão 4... Eu iria perguntar sobre. Já atravessei aqui, você me Não, perdoa? não tem problema nenhum, imagina. Por favor, é um prazer. Serão 4 preletores, pessoas que eu amo, que eu confio, que vão trazer olhares sobre as suas trajetórias. E o meu caso é sobre a ciência do perdão. Como eu consegui perdoar um pai que, além de não me amar, tentou me abortar 5 vezes no ventre da minha mãe. E esse registro histórico, ele nunca vai mudar na minha mente. Porque eu recebi uma programação no ventre da minha mãe que eu carrego durante a minha vida. E isso impactou na minha dificuldade em ter vínculo, na minha dificuldade em me relacionar, na minha dificuldade de me expressar. Porque a gente só cura aquilo que a gente identifica. A gente só muda aquilo que a gente reconhece. Então, às vezes, a pessoa que é muito negativa, ela está se protegendo. Às vezes, a pessoa que é muito quieta, ela tem uma mente barulhenta. E conforme gradativamente, por isso que eu amo psicólogos, meu máximo respeito. A minha irmã, por livre e espontânea pressão, está estudando psicologia. Não que eu tenha influenciado. De forma nenhuma. Quase nada. Eu quero fazer uma pergunta para a Luma. Vai que é sua. Eu quero perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida. Quem você mais gosta de assistir no TikTok? Tem algum seguidor, influenciador que você fala, meu, bacana, gosto. Fala assim, eu quero ir para esse caminho, não. Tem alguém? Tia Lorena. Tia Lorena. O que a Tia Lorena aborda de diferente? Ela posta vídeos sobre a vida dela. E no Instagram também, que ela posta vídeo falando, que ela posta sobre o papo de progresso. Sério? Gosto bastante. Ela fala o que, por exemplo? Do papo de progresso. Eu já vi ela participando, né, do papo de progresso, e ela posta os posts que ele... Que legal, ele posta. que legal. E como é que está o caminho? Você já iniciou, já começou? Prefere ser vôlei ou influencer? Ou dá para conciliar os dois, na sua opinião? Eu quero seguir mais, pro influencer. E o vôlei, posso, né, jogar, treinar, mas eu prefiro mais a área da O foco digital. principal é influencer, né? Isso. E se fosse ter uma graduação? Falar, não,
eu não quero nem vôlei e nem influencer. Eu quero partir para um lado mais diplomático, assim, uma coisa mais assim. Verdade. Para qual área você falou assim, gosto de medicina, psicologia? Não, ou nenhuma dessas, ainda não pensou sobre isso? Eu ainda não pensei, mas uma vez eu estava numa igreja e o pastor falou que me viu de jaleco. De médica. Teremos uma futura doutora, será? Tem possibilidades. O que eu acho bonito, principalmente nessa fase onde a maturação do cérebro ainda não está totalmente solidificada, porque a maturidade ela começa a partir dos 25 anos. Como eu gostaria na idade dela que alguém virasse, de repente para mim, para você, e falar: Sim. Você pode ser o que você quiser, desde que você tenha disciplina. Sinceramente, nunca ouvi isso. De verdade, assim, a gente não sei, né, como foi a sua experiência ou a dela. Ela, graças a Deus, tem a oportunidade de ouvir isso. Mas, pelo menos na minha época, de forma, era justamente aquele comentário que você falou. Você não vai... Tentando TikTok, né? Você não vai dar certo. A sua voz é fraca. Você não sabe se impor. Você não tem comportamento de liderança. Você se encarrega... Olha, na época, minha vontade, eu brincava, né? Olha que ponto importante. Eu falava que eu gostaria de ser encarregado de fábrica de calçado. Porque aqui em Jaú era o ápice, era o auge, né? E aí falava assim, eu falava, eu quero ser encarregado de fábrica de calçado. Mas ninguém perguntava para mim o porquê eu queria ser encarregado de fábrica de calçado. Por dinheiro? Não. Por reconhecimento? Não. Porque eu era tão esculachado pelo meu encarregado da fábrica de calçado, e se ele assistir esse texto, ele vai saber quem é ele. Jamais eu vou falar dele, não daria esse palco. E também não vou falar o que ele me falava. Mas era algo similar assim: você quer ir no banheiro? Você não vai no banheiro. E eu falava, eu vou no banheiro. Ele falava, você dobra a sua língua, guarda em algum lugar que não é legal e fica quietinho trabalhando. Então, o meu sonho de ser encarregado de fábrica de calçado era baseado em ter a oportunidade de reproduzir, de fazer coisas diferentes do que ele fazia comigo. E falar, o dia que eu chegar lá, vai ser diferente. Não importa se vai ser 1 ou 100 pessoas. Eu vou fazer diferente. E, cara, sabe quem perguntava para mim por que eu queria ser encarregado? Eu falei, ninguém. O pessoal não estava nem aí, cara. É muito louco como tudo que você falou, ponto a ponto, tem toda a razão. E eu gostaria de ficar falando com vocês aqui por pelo menos mais 5 horas, mas eu sei que a agenda de vocês é corrida, é disputada. Amanhã também tem o curso, né? Sim. Tem tudo, estarei presente. Nossa, que honra. Mas eu não queria que você fosse embora, na verdade, sem deixar para a gente um recado. Para justamente outras crianças que estão ali, 12, 13, 14, enfim, pessoas que têm 30 anos, às vezes, e ainda não definiram ou têm medo. Deixa um recado de estímulo, incentivo, para provar que é possível e vai dar certo, por favor. Para você que nos acompanha, quero te convidar a refletir sobre o poder das pequenas decisões diárias, o poder das pequenas sementes, os micro-hábitos, como você acorda, como você inicia seu dia, se você consegue ler uma página de um livro, se você consegue pensar qual o tipo de diferença que você poderia criar no mundo ou ser no mundo, ser um encarregado diferente, trazer uma dança, trazer uma comunicação, trazer um jaleco. Toda profissão é digna, todo profissional excelente, todo trabalho bem feito, ele é recompensado. Gostaria também de prestar honra a 2 pessoas que passaram aqui. Pastor Paulo, né, o apóstolo de Pierre, onde a minha família, a Luma, ela tem um acompanhamento muito intencional, que isso forja o caráter, isso ajuda no desenvolvimento. Nós somos cristãos. Eu acredito que no caminho com Cristo, do caminho com um anseio espiritual, não de dogma, a pessoa se torna mais generosa, a pessoa se torna mais ética. Tem até um estudo reformado que fala a diferença entre emprego, trabalho e vocação. Porque o emprego é uma fonte de renda,
é o que nós buscamos para pagar os boletos. O trabalho é um desenvolvimento de competência. Eu olho uma aptidão, posso me desenvolver, mais ou menos o que acontece na idade deles, né? Tá a 8ª série, vai para o primeiro, faz um teste vocacional. Ah, você é mais introspectivo, você é isso. Só que existe uma coisa chamada vocação. Vocare. O impacto que eu posso ter na vida do outro. Se eu tiver a oportunidade de chegar para você e falar, nossa, eu tive essa ideia, vê se dá certo para você. Mas, Gabriel, eu não posso te pagar. Poxa, quem me chamou me garante. Quando Deus aponta, ele paga a conta. E uma outra pessoa que passou aqui, que é o Aluxan. O Aluxan. Minha família da Resgate Church. Toda vez que eu venho para Jaú, eu faço questão de dar um abraço no AP Isaac, na Apóstola Nádia. Eles têm um projeto maravilhoso com os jovens. Um projeto de louvor, um projeto baseado num anseio que instrui. Eu acredito muito que a família que busca um ambiente espiritual, um ambiente coletivo, em comunidade. Eu já tive isso em escola de samba, eu já tive isso em igrejas, eu já tive isso em clubes de futebol, com amigos. Nós somos seres relacionais. Então, saia de casa. Um grande problema que nós estamos passando, as pessoas elas estão ficando solitárias. Existe um ministério em Londres chamado Ministério da Solidão. Porque a pessoa fica em casa, ela tem streaming, a comida entrega, trabalha de casa, e aí ela começa a entender, ou talvez não, que ela é autossuficiente. E não consegue se relacionar, porque existem conflitos nas relações. Busque entender o que você tem de melhor, potencializar o que você tem de melhor. E lembre que mudanças estruturais são gradativas. Um passo de cada vez. Uma página por dia. Mas, Gabriel, minha vida é corrida. Poxa, como que você organiza a sua semana? Você está no domingo. Sabe, como que você mentaliza, essa semana eu vou fazer isso? Eu consigo diferenciar o importante do urgente? Eu consigo ter um tempo de qualidade com a família? Ou, se de repente você está na correria, você consegue verbalizar para a sua família, olha, eu estou num momento da minha vida que está demandando uma outra energia, mas lá na frente nós vamos escolher juntos. Eu acredito que a comunicação é muito mais simples do que as pessoas imaginam. E espero você amanhã lá para nós trocarmos boas ideias. E me sinto muito honrado por esse espaço que você abriu. Você me realizou um sonho. Olha, e eu queria também ouvir umas palavrinhas. Bom, primeiramente, obrigado pelas colocações. Para mim foi uma aula. Não sei se deu para perceber, e às vezes a câmera cortava para você, mas eu ficava aqui assim, ó. Quem... Foi ou não foi? Olha lá, todo mundo aqui confirmou que foi. Para mim foi uma aula, um aprendizado, mas eu gostaria que você também deixasse umas palavrinhas, porque aqui somos nós deixando para nós lá no começo. Eu quero ouvir de você, falando para você também lá na frente. Futuro, quero que você se despeça de nós com uma energia extremamente positiva e contando para a gente quais são os próximos passos, próximos podcasts, próximos papos de progresso. Isso. Quero ver tudo isso daí. Eu queria falar que foi um prazer estar aqui no meu primeiro podcast. Como que eu posso falar? Eu não estava preparada, mas eu gostei bastante. Fiquei um pouco nervosa também, mas faz parte. Faz parte. E eu amei estar aqui e falar. E acho que as melhores coisas da vida não tem preparação, né? Às vezes só acontece. Sim. Sabe o que é sorte? Não. É quando o preparo encontra oportunidade. E mais do que estarmos preparados, se nós estivermos dispostos, aí fazer. Quando perguntarem ali, como foi seu ano? Gravei um podcast. E o podcast, hein? Isso. E muito bem acompanhada. É importante. Acha que acabou? Ainda não. Você não escapa do nosso Toma Lá da Cá ainda. Mas antes, uma pequena palavrinha dos nossos patrocinadores. E falando em coisa boa, não podia faltar a Jal Norte, é claro. Quem aí não gosta daquele aperitivinho de milho, mostarda e mel, amêndoa defumada, é isso mesmo, o que a gente fica petiscando aqui. Jal Norte é um ícone da nossa cidade. Vocês não vão ficar de fora, né? E ela também apoia o Fala Comigo, Jaú. Tá com seu óculos velhinho ou precisando trocar e renovar a sua armação? É claro que vai ser na Ótica Parense que você vai passar. Várias grifes, modelos, lançamentos que não acabam mais.
É isso mesmo. Quer fazer aquela manutenção no seu óculos usado? Passa na Parense. A Ótica Parense também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E agora é com você que quer presentear seu filho, sua filha, ou vai naquele aniversário, quer levar uma roupa de qualidade e ainda não sabe onde comprar? É claro que é na Caramelada. Pode ir lá que a Flávia vai fazer um precinho legal para vocês. Roupa de qualidade, várias marcas com preço que cabe no bolso. Não dá para perder, né? Caramelada também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E agora eu quero dar um recado para vocês. Vocês que estão procurando dar aquele tapa no visual, ficar ainda mais bonito, é claro, Eduardo Frois, o melhor e mais conceituado cabeleireiro aqui da nossa cidade de Jaú. Tá vendo esse trato aqui? Essa rejuvenescida que o Luizão deu? Eduardo Frois, é claro. Corre para lá e tô sabendo que vai ter precinhos especiais. E o Eduardo Frois é uma empresa que também está com Fala Comigo, Jaú. Quer manter aquele corpinho sarado e ainda não sabe como? Eu não preciso nem falar que é para ir no Tito Coló, né? Lá você vai ter, além de um preço excelente, excelentes profissionais para orientá-los em como entrar no shape para 2024. Vocês não vão perder, né? A Academia Tito Coló também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E falando em energia boa, não podíamos deixar de fora o nosso incrível parceiro apoiador, a Rádio Energia. É isso mesmo, além de ser extremamente conceituada na cidade de Jaú, ela também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E voltamos! E agora chegou o momento do nosso querido Toma lá da cá. Tá preparado ou não? Como funciona? Eu falo uma palavra, você fala a primeira coisa que vem à sua cabeça. Vamos lá? Bora. Jaú. Coração. Seres humanos. Potência. Livros. Progresso. Um livro. Bíblia. Um medo. Uau. Distração. Sonho. Colaboração. Uma conquista. Noivado. Um recado breve para você lá no começo. Andando de a pé ali, ó. Próximo ao Flávio de Mello. Chega no seu ombro e fala assim, ó. Viu? Jeremias 33:3. Caramba. Impactante, cara. Até eu fiquei sem... Posso com ela? Pode. Vamos? Tá preparada? Não vou pegar leve não, hein? Jaú. Família. Estrogonofe. Cozinha da minha avó. Arroz. Minha mãe. A Dinda vai ficar brava, hein? Futuro. Fé. Um sonho. Conquistas. Eu posso conquistar. E até hoje, uma conquista na sua vida. Uma conquista que eu batizei. E com essas belas palavras, eu queria agradecer vocês por terem participado com a gente. Além de ter sido uma aula, é uma honra tremenda. Espero que todo mundo possa absorver um pouquinho, que seja 1%, 10%, quantos por cento puder, dessa linda aula que tivemos hoje, que não foi um podcast, não vamos chamar de podcast, vou chamar de aula. Muito obrigado mais uma vez. Querem deixar um abraço para alguém? Um abraço para minha mãe, para meu pai, para o Thales, para todo Olha lá. mundo. Para Pure, que é pérola. Para Pérola. Eu queria deixar um recado para os jauenses. Por favor. Vocês estão numa terra abençoada, uma terra frutífera, uma terra que
Existem pessoas sérias, dedicadas. Tome cuidado com o poder das palavras, pelo que você fala, pela sua cidade, pelas pessoas. Recentemente, houve uma catástrofe aqui envolvendo algo que foi parecido com o Sul. Eu tenho um cliente que ele é da região de São Leopoldo, e nós estávamos numa sessão de mentoria. Eu olhei para ele e falei, quanto que vale um bueiro? Ele falou, nossa, Gabriel, você tem umas percepções que você é meio maluco, né? O padrinho às vezes é meio maluco, né? Às vezes. Assim, É uma pergunta que não é tão comum, né? não é tão comum. Aí eu falei, presta atenção. 5 sócios resolveram criar um negócio. E eles abriram uma loja da Porsche, com 40 carros de luxo, com uma cafeteira italiana que custa R$5.000. E a loja da Porsche tinha um valuation de R$10 milhões. Caraca. Só que com um pequeno problema. Um bueiro entupido na Avenida Porto Alegre. Nossa. Então, um simples bueiro passou a valer R$10 milhões. Então, às vezes, você leva da sua casa, seu trabalho, 10 minutos. Às vezes, você tem condições de aqui no Instituto parar e tomar um caldo de cana. Caldo de cana, bom demais. Ou garapa. Eu falo caldo de cana. Os garapeiros que me desculpem, mas eu falo caldo de cana. Então, eu gostaria de convidar a você não amaldiçoar a sua cidade e valorizar os pequenos começos. Porque se você não valoriza o que você tem, até o que você tem pode ser lhe tirado. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado pelas palavras mais uma vez. E agradecer a todo mundo que está acompanhando. Gente, eu não tenho nem palavras para agradecer. Muita mensagem. Também peço perdão, às vezes, da nossa correria e não consegui responder o nosso direct do Fala Comigo. Mas, não briguem comigo que eu já estou organizando tudo, eu prometo. Muito obrigado pelos números, pelas curtidas, pelos comentários. Vocês são incríveis. É tudo por vocês e para vocês. E sábado que vem tem mais um episódio do nosso querido Fala Comigo, Jaú!